Agora, a gente quer falar também da posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que será Edson Fachin. E quem está acompanhando essa história, obviamente, é a nossa ministra aqui do 3 em 1, Janaína Camelo. Seja muito bem-vinda, Jana. Conta pra gente como é que será a programação. Boa tarde. Muito boa tarde para você, Evandro. Boa tarde para todo mundo. Uma programação muito simples, tá? Um rito bem tradicional. Essa foi a escolha, a opção do ministro Edson Fachin para essa cerimônia de hoje. Então vai ser uma cerimônia super rápida ali, né? Com os discursos e com um hino nacional que vai ser cantado pelo coral dos servidores do STF. E apenas isso, Evandro. O ministro Edson Fachin, ele recusou aqueles tradicionais jantares, festas que são oferecidas por entidades jurídicas, né? Geralmente outros ministros sempre ali aceitam. O ministro Fachin disse que não, ele quer apenas essa cerimônia e depois ele já começa sendo novo presidente do STF pelos próximos 2 anos, até setembro de 2027. Evandro, já está tudo pronto por aqui, todos os convidados já entraram, mais de 1.000 confirmaram presença, acabou de entrar por aqui agorinha. O presidente Lula, ele foi o último a chegar aqui na cerimônia, porque chegou por aqui o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, várias autoridades, e o presidente Lula chegou acompanhado da primeira-dama, Janja. Ele na porta, Evandro, ele foi recebido pelo presidente, e o atual presidente ainda é o ministro Luiz Roberto Barroso, e o próximo presidente, o ministro Edson Fachin, e também pelo ministro Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes ele também vai tomar posse como vice-presidente, né, do STF. Então, inclusive, ali nos cumprimentos deram até uns beijinhos ali no rosto, o ministro Alexandre de Moraes, também o presidente Lula, e aí já está todo mundo lá dentro do plenário só esperando iniciar ali a cerimônia. Vamos falar rapidinho sobre a trajetória de Edson Fachin. Ele passou a ser integrante do ministro do STF, como ministro do Supremo Tribunal Federal em 2015, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Logo no início ali da trajetória dele como ministro, ele já pegou uma relatoria de um dos principais processos aqui do STF, que foram os processos da Lava Jato, né? Ele herdou os processos da Lava Jato do ministro Teori Zavascki, que acabou falecendo na época ali no acidente de avião. Logo depois, por conta desses processos, ele declarou incompetente a Vara Federal de Curitiba de julgar Lula, era ex-presidente na época, e isso acabou levando à anulação das ações penais contra Lula na época. É muito importante lembrar, porque isso acabou ficando destacado ali na trajetória do ministro. Em recentes declarações, o ministro Edson Fachin ele tem dito o seguinte, que ele vai comandar o STF com base no equilíbrio entre os poderes, contra um STF que atue como árbitro entre executivo e legislativo, ou seja, contra o chamado ativismo judicial. O ministro ele tem dito algumas frases, uma frase que ele costuma falar muito, que é reservado à política o que é da política e ao direito o que é do direito, né? O ministro Edson Fachin, ele é um ministro muito discreto, ele tem esse perfil ali mais avesso às entrevistas, tanto que a própria cerimônia aqui de hoje, né? Uma cerimônia muito simples, e deve ser esse perfil que ele deve adotar pelos próximos 2 anos aí no comando aqui do STF, muito oposto ao seu antecessor, o ministro Luiz Roberto Barroso, que deixa então hoje o comando aqui do Supremo. E aí, relembrando que quem toma posse com o ministro Edson Fachin é o ministro Alexandre de Moraes, como vice-presidente do STF, que daí depois que terminar o mandato de Edson Fachin, ele vira aí o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, Evandro, toda a expectativa para como vai ser essa cerimônia, bem simples mesmo, seguindo ali todos os protocolos cerimoniais, e aí terminando Edson Fachin, o novo presidente do STF pelos próximos 2 anos. Evandro, é com você. Muito obrigado, Janaína Camelo. Um abraço para você. Vá nos atualizando aqui sobre essa cerimônia, que deve contar, então, com os discursos de vários dos ministros, a começar pelo rito do próprio ministro, que agora é presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, que vai passar essa faixa ao ministro Luiz Edson Fachin. Deve haver também um discurso da ministra Carmen Lúcia, depois do representante nacional do Conselho da OAB e, para fechar, a cerimônia do próprio ministro Edson Fachin. A gente tem até uma pergunta, um questionário ali no nosso YouTube, em que você pode participar. Qual deve ser a prioridade de Fachin no STF? Fortalecer a relação com o Congresso, garantir a independência da Corte ou ampliar o diálogo com a sociedade? Participe, dê seu voto lá, dê a sua opinião para que a gente possa enriquecer o nosso debate aqui no nosso 3 em 1 do jeito que a gente gosta. E a gente já percebe, logo pela cerimônia, que o ministro Edson Fachin é um pouco mais reservado, né?
o Alangani, até porque não vai querer esses grandes jantares que outros ministros tiveram quando assumiram algum tipo de cargo mais importante no Supremo Tribunal Federal. O que isso indica também sobre a gestão dele à frente do STF, no teu ponto de vista? Olha só, boa tarde, Evandro. Provavelmente o ministro Edson Fachin, com uma personalidade mais contida, terá uma comunicação mais cautelosa com a sociedade. De fato, a gente precisa desse tipo de comunicação, de mais comedimento por parte do Supremo Tribunal Federal, porque há uma percepção da sociedade de uma Suprema Corte muito politizada, né? E, de fato, algumas frases como derrotamos o bolsonarismo dá margem para esse tipo de questionamento. De qualquer maneira, esse perfil mais discreto, mais comedido é bem-vindo. Agora, não adianta só a comunicação dele, Evandro, nesse sentido, se os demais ministros também não tiverem uma postura mais discreta e mais comedida. Não adianta mudar a embalagem se o conteúdo dentro ficar o mesmo. E você, Fábio Piperno, como avalia que deva ser, digamos assim, a condução do ministro Edson Fachin a partir das características que ele já tem e teve em julgamentos importantes no STF? Evandro, claro que não existe uma regra para isso. Ele é, obviamente, um magistrado bastante técnico. Foram, assim, as suas decisões. Houve um lado que o criticou exatamente por não reconhecer naquela época, enfim, Curitiba como foro adequado lá para Lava Jato, mas não vamos esquecer também que em boa parte daqueles processos todos, e a Vaza Jato acabou demonstrando isso, ele era saudado pelos procuradores lá de Curitiba, que até um dia entoaram o Fachin é nosso, coisa meio pobre, mas enfim, era assim que eles imaginavam. De qualquer forma, ele tem sim um perfil muito diferente do ministro Barroso. Eu acho que é importante sim manter muitos canais de comunicação com a sociedade, mas isso não implica em ministros que procurem, digamos, uma exuberância retórica que é dispensável para o bom exercício desse cargo. Aliás, eu acho que mais contato, mais canais com a sociedade é algo muito bem-vindo, da mesma forma que eu também acho muito importante não abrir os seus gabinetes o tempo todo para políticos, para outras autoridades, porque é aí onde morre o perigo e a tentação.